Então, boa noite, gente. Vamos começar aqui resolvendo integrais impróprias do tipo 1, tá? Então, essa integral que está posta é uma integral que tem o intervalo infinito, né? Nós temos o intervalo de 1 até infinito, então ela é imprópria por esse motivo, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou resolver essa integral para a gente comparar com a primeira integral que a gente resolveu hoje em sala, tá? Só para ver que as regiões elas são idênticas, só que vai acontecer uma coisa com uma e uma coisa diferente com a outra, tá? E aí, só para confirmar o que a gente tinha dito hoje pela manhã, que só olhando para a região infinita não dá para a gente saber, né? Porque todas as regiões elas vão estar assim, de forma infinita, porque a gente vai ter uma reta aqui, que é um assíntota, nesse caso de limites infinitos, a gente tem uma assíntota horizontal, então isso vai criar para a gente aqui uma região infinita, e só olhando a gente não tem como descobrir se isso vai convergir ou divergir, tá bom? Depois, na próxima, eu vou dar um tempinho a mais, mas assim, eu também não posso dar muito tempo para vocês fazerem a questão, porque senão a gente não avança, tá bom? Aí vocês tentam fazer assim, pensar assim um pouquinho mais rápido para a gente conseguir resolver alguns exemplos e ir tirando dúvidas. Essa primeira aqui, ela é bem simples, tá? Se vocês quiserem ir falando para mim as respostas, melhor, porque aí a gente vai tirando as dúvidas, porque às vezes a gente está fazendo algo achando que tá certo e no final não tá. Então, como não tem ninguém no nosso lado para dizer se a gente está fazendo certo ou não, a gente fica achando que tá certo, né? Então, se vocês quiserem falar também, tranquilo, eu vou seguindo o que vocês disserem aqui para mim, tá? Caso vocês achem melhor eu fazer essa primeira e aí na outra vocês irem dizendo, vamos fazer junto aqui, também tá tudo tranquilo. A gente tem que aproveitar esse momento para poder discutir e verificar se a gente realmente aprendeu o conteúdo, tá? Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar o limite, porque a gente tem que usar a definição, né, de que essa integral é imprópria porque ela tem esse limite, que é infinito, e esse limite ele vai ser trocado por uma letra. Mas para ele ser trocado por uma letra, eu preciso escrever aqui na frente que eu vou passar o limite quando essa letrinha tender ao infinito, tá certo? Porque eu vou trocar esse infinito aqui nessa integral por uma letra que vai ser a letra t. Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que dar. O integrando, ele não modificou, pensando aqui no elemento inteiro, né? O elemento de integração, ele continua sendo esse, 1 sobre x quadrado dx. E agora, o próximo passo vai ser integrar essa função, tá? Então, não esqueçam que a gente tem aqui uma integral que ela está definida de 1 até t, então eu tenho que integrar, ou seja, achar a primitiva de 1 sobre x quadrado, tá certo? E depois que eu acho essa primitiva, eu aplico o teorema fundamental do cálculo, que é substituir a minha variável x por t, depois subtrair da substituição da variável t, a variável x, desculpa, por 1, tá certo? Que é aquela história do f de b menos f de a, onde esse f é a primitiva da função. Então, vamos continuar repetindo esse limite, ele fica lá até a gente realmente passar o limite na resposta final, e aqui eu vou integrar. Aí, antes de integrar, né, a gente pode pensar em reescrever esse integrando como sendo x a menos 2, tá bom? Então, talvez fique mais fácil enxergar qual é a integral assim. Então, vamos lá. Repetir mais uma vez, limite quando t tende a infinito. E agora eu não escrevo mais o limite de integração, aqui o s é alongado, né? Porque agora eu já vou integrar. Então, vai ficar x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. E essa integral, ela é calculada de 1 até t, tá certo? Então, agora, eu vou repetir mais uma vez aqui o limite, quando t tende a infinito, e agora eu vou fazer as minhas substituições, né? Eu já sei que esse valor, eu poderia arrumar aqui, mas eu vou colocar aqui do lado quanto é que isso vale, aqui embaixo,
Isso aqui vai ficar ó, x elevado a menos 1 sobre menos 1, que é menos 1 sobre x, tá certo? Então, aqui na hora de eu fazer a substituição, eu já vou fazer a substituição pensando nesse número, nessa função, menos 1 sobre x. Então, quando eu trocar x por t, vai ficar menos 1 sobre t, tá bom? Depois, menos, aí vocês podem já fazer menos com menos mais ou fazer devagarinho, né? Menos, aí agora eu vou pegar a função e vou trocar meu x por 1. Aí vai ficar menos 1 sobre 1. Então, é exatamente isso aqui que eu tenho na hora que eu aplico o teorema fundamental. Aí, de novo, eu ainda não passei o limite, ainda tenho que arrumar o que eu encontrei, tá? E aí, eu vou agora fazer isso. Quando t tende a infinito, o que eu vou ter aqui? Aqui eu tenho menos com menos mais, 1 dividido por 1 é 1, então eu vou colocar esse 1 aqui na frente e menos 1 sobre t. Agora, notem que eu tenho o limite de uma constante, né, que é a própria constante, e agora o limite dessa função, que é menos 1 sobre t, quando t tende a infinito. Isso daqui vai para zero, né? Porque eu tenho 1, vai para zero, eu estou escrevendo infinito, olha só. Eu tenho 1 sobre infinito, né? Então, essa parte vai para zero e vai ficar 1 menos 0 como resposta, e 1 menos 0 é igual a 1, tá? Então, tem aqui 1 menos 0, que é 1. Então, esse é o valor dessa integral. Então, se a gente encontrou um número real, significa que o limite existe como número real, então a integral imprópria, ela converge, e pensando, né, que ela representa a área dessa região que está aqui achurada, significa que a área da região é 1, tá certo? Então, essa aqui é a região que eu vou chamar de R, e aqui eu tenho essa observação. A área da região R é 1. Ela vale 1, tá certo? Diferentemente do primeiro exemplo que nós fizemos, que foi a integral de 1 até infinito de 1 sobre x dx, que a gente encontrou que a integral imprópria era divergente, tá? E aí, pensando, e qual é a explicação para isso, né? A gente tem aqui uma região infinita e o gráfico da função 1 sobre x e 1 sobre x quadrado, eles são muito parecidos, tá? O que está acontecendo aqui é que esse gráfico da 1 sobre x quadrado, ele se aproxima desse eixo horizontal, né, que é o nosso eixo x, muito mais rápido do que o gráfico da função 1 sobre x, tá certo? E essa aproximação, ela é tão rápida que faz com que os valores fiquem se a gente pensar, né, nos retângulos, pensar nas áreas, isso fique muito, muito, muito próximo de zero, tá? De modo que só dê para a gente contabilizar, ou seja, só faça sentido contabilizar o 1, tá? No caso da outra, que é da 1 sobre x, quando você pensa nessa região, ela demora um pouco, ela vai descendo, mas ela demora mais tempo para chegar bem próximo do eixo OX. E isso faz com que você gere vários retângulos ali, mesmo que eles sejam pequenos, né? Mas aquilo vai acrescentando valores na sua área. E vai somando, somando, somando de um jeito que você não consegue parar. Então, por isso que você tem uma área infinita, porque vai somando, 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 somando bastante, tá? Então, é mais ou menos essa explicação geométrica, mas como eu disse, não dá para a gente responder se uma região ela tem uma área que é representada por um número real ou se ela tem uma área infinita só olhando para o gráfico, tá? A gente tem realmente que fazer os cálculos, tá bom? Aí eu queria saber, tem alguma dúvida nessa resolução dessa integral? Professora, Pode falar. quando eu for colocar o resultado, Sim. eu não preciso colocar a área da região R, não. Eu posso colocar, tipo, nesse 1 mesmo, unidade de área, né? Isso. Se a questão estiver falando, estiver mencionando área da região, né, que está abaixo da curva, acima do eixo X, né, à direita da reta x igual a 1, se estiver mencionando isso, aí você pode colocar uma unidade de área aqui do lado, tá? Essa questão não falou nada disso, só disse assim, calcule essa integral imprópria. Então, esse cálculo
tem como resposta 1, tá? O que eu estou fazendo é associando essa integral ao cálculo da área dessa região. Essa associação eu estou fazendo por conta própria, tá bom? Então, foi por isso que eu botei aqui em separado em vermelho, porque eu não tinha feito essa pergunta sobre área, tá bom? Então, na hora que... Aí você tem que dar uma olhada no que a questão está pedindo. Se estiver falando sobre área, aí você responde com unidade de área. Se não estiver falando sobre área, você responde, deixa só o número lá, como eu fiz aqui. Certo? Tudo depende do que for pedido. Beleza, gente? Depois eu vou mandar esse PDF para vocês, tá? Aí eu vou colocar o outro item aqui, para que vocês possam já começar a fazer aí as contas. A outra integral imprópria que eu tinha colocado na aula é essa aqui. De menos infinito até zero, de x elevado a x dx. Tá certo? Então, tentem aí resolver essa integral. Lembrando, é melhor fazer separadamente o cálculo da integral. Pensa na integral indefinida, tá? Onde você vai ter que aplicar o método de integração, que é por partes. Porque aqui você tem um produto de duas funções que são distintas, né? Uma função aqui é a função polinomial, x, e a outra é uma função exponencial, e elevado a x. Então, para resolver isso aqui, a gente tem que usar o método de partes, né? Integração por partes. Aí vocês podem fazer em separado. Aí depois que vocês acharem a primitiva, aí sim vocês usam o limite de integração. Lembrando que esse menos infinito vira t e você vai trabalhar depois com o limite de t tendendo a menos infinito, tá? Então pode fazer em separado que fica mais fácil. Depois vocês jogam aqui para resolver. Aí, como essa vai gastar um tempo um pouco maior, vamos fazer o seguinte, eu vou dar o tempo aqui para vocês chegarem nesse ponto aqui, ó, de achar o limite, tá? Até esse ponto aqui, ó, sem passar o limite. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que vocês encontrarem essa partezinha que vai estar em função de t, tá? Vocês vão verificar, vocês vão encontrar, na hora que vocês forem tentar passar o limite, vocês vão encontrar uma indeterminação, tá? Quais são as indeterminações que a gente conhece? Tem um monte de indeterminação, né? 1 elevado a infinito, 0 vezes infinito, infinito vezes infinito, infinito vezes zero, infinito sobre infinito, um monte. Então, vocês vão encontrar uma indeterminação e não pode deixar essa indeterminação lá, a gente tem que resolvê-la, né? Então, aí vocês param nisso, aí a gente vai, eu faço aqui até esse ponto, a gente vê aí se tem dúvidas, e depois eu passo o limite para tirar as dúvidas, porque a gente vai ter que usar algum artifício para sair dessa indeterminação, tá certo? Então, façam aí. É U vezes V menos integral de V du? Isso. Obrigada. Então, vamos lá. Então, a gente começa escrevendo o limite, tá certo? Então, ó, isso aqui é igual a limite. Quando t tende, agora eu vou trocar esse menos infinito, né? Então, eu tô trocando essa partezinha aqui, ó. Então, t tendendo a menos infinito, da integral de t até zero, x elevado a x dx, certo? Então, a gente pode usar partes aqui,
nesse pedaço, x é elevado a x dx, e aí eu vou considerar u como sendo quem? Então, vocês usaram u como sendo quem aí, para fazer essa parte? X. U como sendo x, né? E aí, se usou u como sendo x, consequentemente, dv vai ser todo o resto, né? Então, é elevado a x dx. Então, se u é igual a x, du vai ser igual a 1 dx, né? Isso é Então, igual a x. dx, muito bem. Agora, nesse pedaço, como dv é elevado a x dx e eu quero achar v, então na realidade eu estou integrando ambos os membros, né? A integral de e elevado a x dx, quanto é? Menos X. Menos x. Pronto. Então, agora eu já tenho tudo que eu preciso, né? Para jogar aqui na fórmula. U vezes v, então meu u é x, meu v é elevado a x, então x é elevado a x, menos, agora a integral de v, que é elevado a x, e du, que é dx, tá certo? Então, só fazendo as substituições. Pronto, essa aqui já está pronta, e aqui é imediata, que a gente acabou de resolver uma igual a essa, né? A integral de e elevado a x dx é a própria e elevado a x, então isso vai ficar x e elevado a x menos e elevado a x. Então, essa aqui é a primitiva que eu vou usar agora. Então, todo esse pedaço aqui eu vou chamar de estrela, que eu vou jogar aqui nessa parte, tá? Então, ó, aqui eu vou repetir o limite quando t tende a menos infinito. Agora, eu estou integrando já, né? A integral disso aqui, a gente acabou de ver que era x, e elevado a x menos e elevado a x, só que isso no intervalo de t até zero. Aí, essa substituição a gente vai ter que fazer agora, né? Então, de novo, eu tenho que continuar aqui com o limite, quando t tende a menos infinito. Agora, eu vou abrir parênteses para poder fazer a minha substituição. Então, vamos lá. Eu vou substituir todo x por zero. Então, aqui, como a colega falou, vou colocar e elevado a x em evidência, vai ficar x menos 1. Tudo bem, não tem problema. Pode colocar evidência ou não, para mim não vai mudar muita coisa, mas enfim. Aqui dá para colocar em evidência se quiser. Então, se eu substituir meu x por zero, então vai ficar 0 vezes e elevado a zero, menos e elevado a zero, tá certo? Agora, menos, aí eu vou abrir parênteses para poder usar de novo a função, só que agora trocando meu x por t. Então, vai ficar t é elevado a t menos e elevado a t. Então, vai ficar assim, tá bom? Então, aqui é um tzinho, para não pensar que isso é um colchete. E aqui tem um outro parêntese para fechar. Então, isso aqui, só arrumando, tá? Limite de t tendendo... Eu não vou passar o limite ainda, eu só quero arrumar o que está aqui, ó. Esse aqui some, porque está multiplicado por zero. E elevado a zero é igual a 1, então vai ficar menos 1, tá certo? Aqui eu vou ter menos t elevado a t, então menos t elevado a t, e depois menos com menos mais elevado a t, tá? Vamos dar uma olhada rapidinho aqui no que vai acontecer quando eu passar o limite. Ó, e elevado a t é aquela função que faz assim, né? Ela sobe aqui. Quando t tende a menos infinito, significa que ela vai estar tendendo a zero. Então, essa parte aqui, ela tende a zero, tá? Essa aqui é um produto. Se eu fizer t elevado a t, a função t, que é uma reta, quando t tende a menos, a função t é isso aqui, né? Eu botei essa. Quando t tende a menos infinito, que é para cá, a função vai tender para menos infinito também. Então, note que nessa aqui eu teria uma indeterminação, porque essa vai para infinito e e elevado a t, como eu acabei de ver aqui, vai para zero. Só que infinito vezes zero é indeterminação, então não dá para eu resolver desse jeito, tá bom? Então, essa eu já sei que vai para zero, essa eu vou ter que trabalhar um pouco nela, e essa aqui é uma constante, que fica menos 1 mesmo.
Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer em separado aqui essa indeterminação. Não vou nem usar esse menos, tá? Vou usar só o t elevado a t e a resposta que eu encontrar eu volto aqui e escrevo. Então, vamos mais um parêntese aqui para poder a gente resolver. Então, ó, limite quando t tende a menos infinito de t elevado a t, eu sei que eu vou conseguir resolver se eu fizer uma troca, ou seja, uma nova arrumação nessa função, de modo que o limite fique infinito sobre infinito, né? Ou zero sobre zero, porque aí eu posso aplicar L'Hopital. Então, note que se eu escrever isso aqui da seguinte forma, e elevado a t dividido por 1 sobre t, tá certo? Isso aqui eu posso fazer, né? Que é como se eu estivesse dividindo meu numerador por t e meu denominador por t também. Quando t tende a menos infinito, o que é que vai acontecer? E elevado a menos infinito vai para zero e 1 sobre menos infinito vai para zero, tá bom? Então, eu vou ter uma indeterminação 0 sobre 0, onde eu posso usar L'Hopital. Então, como eu tenho agora uma indeterminação que eu posso aplicar L'Hopital, eu sei que o limite disso pode ser resolvido como o limite do quociente, onde eu vou pegar o numerador e calcular a derivada em função de t, né? A regra de L'Hopital é essa, e no denominador também a derivada em função de t, tá? Então, isso aqui é o limite quando t tende a menos infinito. Quem é a derivada de elevado a t? A derivada de elevado a t é o próprio, é elevado a t mesmo. E a derivada de 1 sobre t, quem que é? Note que eu tenho 1 sobre t como sendo t elevado a menos 1. A derivada disso, né? Ou seja, quando eu vou derivar isso aqui, vai ser, eu vou jogar o menos 1 para frente, aí vai ficar t menos 1, porque na derivada a gente subtrai, né? Então, isso aqui é igual a menos t elevado a menos 2, que por sua vez é igual a menos 1 sobre t ao quadrado. Tá certo? E aí, o que vocês acham que vai acontecer aí quando a gente fizer essa conta? Pare um pouco aí para poder pensar. O t quadrado ele sobe negativo, né? Sobe multiplicando n nas t, só que ele é negativo agora. Mas por que você quer multiplicar? Se você multiplicar, você vai perder essa oportunidade de sair dessa indeterminação, né? Se você multiplica, você volta para a indeterminação que você tinha antes. Isso aí não vai ser zero, professor? Isso, Quadrado? exatamente. Então, note que quando você deriva 1 sobre t, que vai aparecer aqui, ó, no denominador, tá? Menos 1 sobre t ao quadrado, isso aqui agora, ó, o que é que eu vou ter? Ó? E elevado a t. Quando t tende a menos infinito, isso daqui vai para zero, né? Essa integral vai para zero. E essa outra aqui, quando t tende a, como é que chama? A infinito, isso vai para zero. Não é isso que acontece? É ou não é? Sim. É. Então, nessa situação, quando a gente tem aí... Cadê? Eu estou fazendo o negócio certo? T elevado a t. Isso, muito bem. Isso. Acho que eu troquei alguma coisa aqui, né? Na hora de fazer os cálculos. Espera aí que eu só vou ver como é que eu escrevi isso. Porque senão eu não saio da indeterminação, né? Que a gente ficou... Quando a gente fez isso, a gente ficou na mesma, né? Eu tenho que sair dessa indeterminação aqui. Porque se a gente faz a escolha errada, não sai da indeterminação, né? Eu acho que foi isso que eu fiz aqui. Vamos voltar, gente. Espera aí. A gente tem que escrever... Isso aqui tá como infinito vezes zero, né? Só que da forma que eu escrevi,
ficou aqui de uma maneira que foi 0 sobre 0, que eu posso aplicar L'Hopital. Mas essa aplicação do L'Hopital aqui não vai me ajudar em nada, tá? Por que não vai me ajudar em nada? Porque como eu estou derivando uma função cuja derivada é ela mesma, eu não estou minimizando o meu problema, e essa 1 sobre t, quando eu derivar, ela vai piorar a situação porque elevou ao quadrado, eu continuei no 0 sobre 0. Todo mundo percebeu? Porque isso aqui vai, quando eu faço t tender a infinito, como essa função é função quadrática, isso aqui vai para 0 também. E aí eu vou continuar na mesma indeterminação, tá? Então, essa aqui não vai valer para a gente. Eu vou voltar só para reescrever esse t elevado a t, de modo a puxar o e elevado a t para o denominador. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu pego o e elevado a t e vou para o denominador, a parte de cima, que vai ficar o t somente, quando eu derivo, ela vai ficar 1. E aí eu vou minimizar o meu problema. Então, deixa eu tirar isso aqui, porque aqui eu fiz uma escolha que foi infeliz. Essa escolha aqui não deu certo, não. Vamos escolher aqui direito. Peraí. Vamos lá. Então, eu vou... Aqui eu não estou aplicando nada, tá? Eu só estou reescrevendo a função. Então, ó, o limite, quando t tende a menos infinito, aí eu vou deixar o t aqui em cima e vou escrever o e elevado a menos t aqui embaixo. Todo mundo percebeu, né? Eu peguei a potência e a base eu elevei a menos 1 para poder... eu inverti para poder trocar o sinal do expoente, que era positivo, agora virou negativo. Tudo bem? Essa reescrita desse produto? Tudo bem. Pronto. Agora sim, ó, note que a função e elevado a menos t, a elevado a menos t é essa, né? Quando a gente faz t tender a menos infinito, o que vai aparecer? Quando t tende a menos infinito, que é isso aqui, a função vai tender a mais infinito, tá? E esse daqui de cima é infinito também. Então, aqui, como é infinito sobre infinito, eu posso aplicar L'Hopital, tá certo? Ficou faltando aqui o S. Então, Vai ficar 1 sobre infinito, né, professora? Vai ficar infinito sobre infinito, né? Aqui, antes de eu aplicar L'Hopital. Depois que eu aplicar L'Hopital, eu vou derivar, né? Vou aplicar L'Hopital é derivar a função do numerador, derivar a função do denominador. Então, o que vai aparecer aqui? Ó? Quando eu derivar esse t, a derivada de t, em função de t é 1, e a derivada de e elevado a menos t é menos e elevado a menos t, tá certo? Então, vai ficar assim. Aí, agora sim, agora a indeterminação desaparece. Por quê? Porque essa parte de baixo, aqui, como eu falei, né? Quando eu pego e elevado a menos t e faço t tender a menos infinito, isso vai para mais infinito. E aí, como esse denominador vai para infinito, 1 sobre infinito vai para 0, certo? Então, esse limite aqui é igual... Estou pegando a canetinha certa. Esse limite aqui é igual a 0, tá? Então, eu saí daquela indeterminação, infinito vezes 0, utilizei L'Hopital, descobri que esse limite vai para 0, e agora eu posso reescrever a minha integral. Então, assim, aí eu vou voltar, né? A integral de menos infinito até 0, de x elevado a x dx, é igual a limite. Aí eu vou escrever só o primeiro com o último, tá? Só para não colocar indicações, porque ficam muitas indicações e a pessoa fica doida depois, né? Então, limite de 1 menos t é elevado a t mais é elevado a t, tá certo? Esse limite aqui vamos aplicar. O limite do primeiro, que aqui é a propriedade, limite da soma é a soma dos limites, né? Limite de 1 é 1 mesmo. O limite de t elevado a t deu 0, então vai ficar menos 0. E é elevado a menos infinito vai para 0, então mais 0. Então, a resposta aqui é 1, certo? Nessa parte aí desse cálculo. Peraí que tinha um menos aí na história. Menos no 1, professora. Menos. Hoje eu estou comendo os menos.
com 1000 menos na aula. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que foi que eu fiz na sala, que eu esqueci. Falei, gente, tem que ter cuidado aqui. A gente pode fazer a substituição, só tem que lembrar de multiplicar por menos 1. Aí eu falando, né? Só tem que lembrar de multiplicar por menos 1. E não multipliquei por menos 1, incrível. Aí daqui a pouco eu mostro e vocês corrigem no caderno de vocês, tá? Algumas pessoas que ficaram até o final viram a correção, outras não, mas eu vou mostrar. Então, gente, essa integral de menos infinito até zero, de x elevado a x dx, ela deu menos 1, então ela é uma integral imprópria convergente, né? Então, ela converge para esse número aqui, tá certo? A professora deu menos 1. Isso representa a área. Se você conhece o gráfico dessa função, porque eu não sei o gráfico dessa função aqui, mas se a gente sabe o gráfico dessa função e a gente consegue colocar uma região, a gente pode pensar em área, só que aí vem aquela definição passada de área, né? Se você tem uma função que está em um determinado quadrante, ou seja, se ela estiver abaixo do eixo OX, quando você calcula a área, você tem que multiplicar isso por menos 1, né? Então, se essa integral está dando esse valor e der para representar isso aqui como sendo uma região, então a região teria a área igual a 1, que é o simétrico disso aí, tá certo? Mas aqui, de novo, não se está falando em área de nada, só está pedindo para calcular essa integral imprópria e a gente calculou e encontrou esse valor menos 1. Tudo bem? Certo, gente? Alguma dúvida? Certo. Não, professor. Beleza. Então, foram esses 2 exercícios que eu deixei para essa parte de tipo 1, tá? Vamos fazer o tipo 2 e aí depois outros exemplos vão aparecer na lista de exercícios que eu vou mandar para vocês. Então, vamos lá. Tipo 2. Eu nem coloquei lá em cima. Eu falei, mas não escrevi, né? Que era o tipo 1, o tipo 2, mas vamos colocar aqui o tipo agora integrando. Eu escrevi assim, integral imprópria com integrando descontínuo. Essa descontinuidade é uma descontinuidade infinita, tá? Porque aquelas descontinuidades que eu falei hoje, né, só um ponto, ali não tem problema nenhum, a gente não tem integral imprópria por conta disso. A gente tem integral imprópria quando o integrando é descontínuo, ou seja, quando o integrando tem uma assíntota vertical, certo? Então, nos exercícios que eu tinha passado em sala, exercícios, eu acho que eu fiz a letra A e a letra B, foi isso mesmo? Ou não fiz a integral, só fiz uma letra? Eu nem me lembro mais. Você fez uma letra. Então, vamos lá. Integral de 0 a 1, ln de x, dx. Vamos fazer essa. Então, a integral de 0 a 1, ln de x, dx é uma integral imprópria. Por que motivo? Pelo motivo que a função ln de x ela não está definida no zero, tá? Então, a função ln, se a gente pensar aqui no gráfico, ela vai estar assim, ó. Certo? Essa aqui é a função, aqui é o y, aqui é o x. Então, vocês veem que esse eixo y, que é a reta x igual a 0, ela é uma assíntota para essa função aqui, tá? Então, nesse caso, x igual a 0 é uma assíntota vertical. Então, isso é o motivo dessa integral ser imprópria. Então, de novo, como o meu problema está no zero, é ele que vai ser trocado. E aí, a gente escreve isso aqui como sendo limite quando t tende a 0. Agora, vem cá, como é que a gente vai escrever? Ele vai tender a 0 pela direita ou pela esquerda? Então, note que meu intervalo é de 0 a 1. Então, como ele é de 0 a 1, para eu chegar no zero, obviamente, eu tenho que vir da direita.
Se eu venho da direita, então aqui tem que ser um sinal de mais, tá? Então, o limite quando t tende a zero pela direita. De quem? Então, vamos lá. A integral. No lugar do zero, eu ponho t e continuo com todo o resto. Ln de x dx. Certo? Lembrando que a integral de ln também tem que ser resolvida por partes. Tá? Porque a gente não sabe integrar ln. Então, eu vou aplicar aqui partes, tá? Nessa integração de ln de x dx. Na integral por partes, né, para ln de x dx, eu vou precisar chamar u de alguém, alguma coisa, e o dv, que é o restante, vai ser a outra coisa. Então, a gente aqui vai achar o du e aqui a gente vai achar o v. Como é que a gente completa essas lacunas aí? Quem que eu vou chamar de u nessa integral aqui? ln de x. Então, muito bem. Eu não posso chamar de dv, porque aqui eu tenho que... u é sempre quem eu sei derivar, né? E dv é quem eu sei integrar. Se eu colocasse dv como sendo ln de x, então isso aqui não seria partes, porque eu estou afirmando que eu já sei integrar essa função. Então, não é isso, né? Então, aqui eu vou pegar ln de x. A derivada do ln é 1 sobre x. Então, a diferencial de u é 1 sobre x dx, certo? E aí, como eu peguei ln de x para ser u, quem sobra aqui no meu elemento de integração é o dx. Muito bem. Então, para aqui agora, eu vou integrar ambos os membros. Então, a integral de dv é v e a integral de dx é x. Aí, aqui agora eu vou escrever u vezes v, né, pela fórmula. Então, vai ficar x ln de x, u vezes v, menos a integral de v du. Então, vai ser x vezes 1 sobre x dx. Na realidade, aqui, a integral é de 1, né? Que eu vou cancelar isso aqui. Eu vou estar integrando 1 dx, ou seja, eu vou estar integrando dx. Então, aqui, só para finalizar, vai ser ln de x menos... Que é a integral de 1 dx? X, né? Então, esse é minha primitiva. Beleza. Então, aqui eu vou colocar... aqui não vai caber, né? Mas eu vou colocar aqui uma tal. Vou dizer que isso aqui é o primeiro pedaço e vou continuar aqui embaixo, certo? Então, aquela integral, não tem, eu coloquei reticências, mas não tem pulo nenhum não, tá, gente? É só para não ter que reescrever tudo de novo. Então, aqui vai ficar assim, limite quando t tende a zero pela direita. Não vou mais escrever o s alongado, porque eu já integrei. Sei que minha integral é essa aqui, ó, x ln de x menos x, que também eu poderia colocar o x em evidência, né? Ficaria x ln de x menos 1. Isso no intervalo de t a 1. Aí, de novo, vou repetir aqui o limite quando t tende a zero pela direita. E agora, eu vou fazer as minhas substituições, né? Vou trocar meu x por 1 primeiro. Então, vai ficar assim. 1 ln de 1. Então, 1 vezes ln de 1 menos 1 menos... Aí, agora, eu vou trocar meu x por t. T é ln de t. Deixa eu só chegar isso aqui para o lado, senão não vai caber. Vou chegar só um pouquinho aqui. T ln de t. Cadê, meu Deus? T ln de t menos t, né? Menos t aqui. Pronto. Vamos arrumar, então, isso aí. Ó, arrumando, eu vou ter limite quando t tende a zero pela direita. Ó, 1 ln de 1. Quanto que é ln de 1? Zero. Zero. Então, aqui eu já vou dizer que é zero, eu não vou repetir esse valor aqui. Zero, muito bem. Aí, aqui eu tenho menos 1. Então, menos 1. Menos t ln de t. Então, menos t ln de t. E menos com menos mais. Então, mais t. De novo, vamos dar uma olhadinha no que é que acontece aqui, tá? Quando t tende a zero, isso aqui vai para zero,
que é o t. TLN de t vai para quanto? Então, note que ln de t quando... Aqui em cima, tá? Aqui é o gráfico, tá? ln de t quando t tende a zero pela direita. Então, tá aqui todo esse pedaço, né? X tendendo a zero pela direita, a função tende para menos infinito, tá vendo? Então, ln de t vai para menos infinito, só que t vai para zero. Aí, de novo, eu tenho aquela indeterminação que é zero vezes infinito. E zero vezes infinito eu não tenho como resolver aqui. Eu vou ter que, de novo, dar uma arrumada para poder aplicar L'Hopital. Isso aqui vai para zero. Então, eu tenho que arrumar isso, né? Para ver se isso aqui vai convergir ou não. Porque até então, o meu limite está sendo menos 1 mais 0. E isso aqui que eu não sei ainda quem é. Então, vamos lá. Querem fazer aí? No outro, a gente fez ao contrário, né? Eu resolvi a parte aqui do limite, né? Aplicando o L'Hopital. Aí, agora, eu estou fazendo a outra parte. E agora, eu vou dar uma pausa para vocês fazerem isso aqui, ó. O que eu quero que vocês façam, vou abrir aqui, ó. É calcular o limite quando t tende a zero pela direita de t ln de t. Como que vocês resolvem isso para poder aplicar L'Hopital? Pensem. Vamos lá? Então, vamos aplicar aqui, ó. Quando eu escrevi desse jeito, agora ln de t quando t tende a zero pela direita vai para infinito. E 1 sobre 0 vai para infinito também. Então, agora eu posso aplicar L'Hopital aqui, né? Então, eu vou derivar numerador e denominador, tá? A derivada de ln de t é 1 sobre t, e a derivada de 1 sobre t, como 1 sobre t é t a menos 1, eu vou fazer t a menos 1, né? Então, vai ficar menos 2. Então, aqui vai ficar menos 1 sobre t ao quadrado, tá? Porque menos 2 vem para o denominador. E esse menos daqui é o expoente menos 1 que veio para frente na hora da derivada, tá? Isso aqui eu tenho que arrumar, porque, note, eu tenho uma fração, onde meu numerador e o meu denominador são frações, né? Então, eu vou usar o fato de que o quociente de frações você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, menos t quadrado sobre 1, né? Então, vai ficar assim. Menos t quadrado dividido por t dá menos t, né? Então, isso aqui é limite quando t tende a zero pela direita de menos t. Ó, quando eu fizer menos t, uma reta, né? Decrescente. Quando eu faço t tender a zero, isso aqui vai para zero. Então, esse limite aqui é zero, tá? Então, agora, já que eu saí daquela indeterminação zero vezes infinito, então, notem que eu estou trabalhando nesse pedaço aqui, eu vou reescrever, né? Então, logo, a integral inicial lá, vamos lá, voltar, de 0 até 1 de ln de x dx, então, a integral de 0 a 1 de ln de x dx é igual ao limite quando t tende a zero pela direita, de menos 1 menos t ln de t, tá? Mais t. Então, de novo, limite da soma, a soma dos limites, aqui vai dar menos 1. Esse limite aqui deu zero, a gente acabou de calcular, então menos 0. E esse limite aqui vai para zero, então mais 0, tá? E a resposta é menos 1. Então, de novo, a gente tem aí uma resposta menos 1 no final. Foi igualzinho a outra, né? A resposta final daquela x elevado a x, né? Deu menos 1 também. Então, como apareceu um número real, então essa integral imprópria aqui, ela converge, certo? Ela é convergente. Tudo bem, gente? Então, duas situações onde apareceu aí, na hora de calcular o limite, a gente teve que aplicar a regra de L'Hopital para sair de uma indeterminação, tá? Tudo bem? Tem um aqui mais simples. Posso passar para outra?
Pode. Pode. Pronto. A outra que eu passei, eu espero que tenha sido isso mesmo, né? Qualquer coisa vocês olham aí no caderno e me dizem se tiver diferente. A integral de 0 a 2 de dx sobre x menos 1. Foi isso aí? Foi. Pronto. Essa integral aqui, deixa eu puxar aqui só um pouquinho para poder dizer o motivo dela ser. Por que essa integral ela é imprópria? Digam aí para mim por que ela é imprópria. Porque no 1 ela vai deixar de existir. Então, ela não está definida no 1, né? Ou eu posso dizer que a f de x igual a 1 sobre x menos 1, ela tem assíntota vertical. Em x igual a 1. Tá, assíntota vertical, x igual a 1. Beleza, então ela não está definida no 1. E o 1 está dentro desse intervalo, né? Então, 1 pertence a esse intervalo aqui de 0 a 2, certo? E é justamente nesse 1 que ela não está definida. Então, se ela não está definida no 1, pelo aquele item C da definição, a gente tem que escrever isso em duas integrais separadas, né? Que vai ser a integral de 0 até 1 dx sobre x menos 1, mais a integral de 1 até 2 dx sobre x menos 1, certo? E aí, o meu limite fica aqui, né, onde tem o problema da descontinuidade infinita. E aí eu tenho que calcular separadamente, tá? Por que eu vou calcular separadamente? Eu comentei isso em sala. Porque se a primeira, por exemplo, já for divergente, eu não tenho o trabalho de estar calculando a outra, porque se uma delas já é divergente, a soma vai ser divergente, tá bom? Então, essa integral imprópria vai divergir. Então, a gente faz separado. Então, eu vou chamar isso aqui de 1, vou botar esse 1 assim, e vou fazer esse aqui 2. Pode ser que seja necessário calcular o 2 também, caso esse 1 seja uma integral imprópria convergente. Mas a gente só vai saber fazendo, né? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o 1 e vamos escrever a integral de 0 até 1 de dx sobre x menos 1. Isso aqui, eu tenho que trocar esse limite, que é onde eu tenho problema. Vou trocar por t e vou passar aqui o limite, né, por definição. Isso é t tendendo a 1. Note que eu estou aqui do 0 até 1 e eu vou tender a 1 pela esquerda. Então, aqui eu vou com sinal de menos, tá certo? Então, limite quando t tende a 1 pela esquerda, da integral de 0 até t de dx sobre x menos 1, certo? Pronto. Então, eu estou com aqui tudo arrumado para poder fazer esse cálculo. Tudo bem? Então, vamos lá. E aí? Aí, vocês vão fazer comigo, tá? Vocês vão me dizer o que eu tenho que escrever aí. Vou dar só um espacinho aqui. Quem que é essa integral de dx sobre x menos 1? Quem que é isso? É o LN, não é? LN. LN do módulo de x menos 1. Isso. Então, ó, o limite, quando t tende a 1 pela esquerda, a primitiva aqui é o ln do módulo de x menos 1, certo? De quanto a quanto? De 0 até t. Professora, quando eu pego esse limite, note que eu não posso tirar o módulo. Tá? Como eu fiz hoje, a gente fez uma questão em sala, onde eu não precisei utilizar o módulo, porque o argumento já era positivo, tá? Ele estava no intervalo que fazia
com que o argumento ficasse sempre positivo para aqueles valores lá. Não é o caso aqui, né? Porque se eu coloco x igual a 0, por exemplo, eu vou ter menos 1. Então, qualquer número menor que 1 aqui, que é justamente o que está aqui no intervalo, vai fazer com que esse número que está aqui dentro seja negativo, tá certo? Então, vamos deixar esse módulo do jeito que está. E aí, eu vou aplicar o teorema fundamental. Então, isso aqui vai ficar limite quando t tende a 1 pela esquerda. E aqui eu vou aplicar, né? Ou seja, substituir x por t, em menos, substituo x por 0. Então, vai ser assim, ó, ln do módulo de t menos 1 menos ln do módulo de 0 menos 1. Assim, né? Então, tá aqui, ó. Tem que calcular o limite disso. Mas a gente vai dar uma arrumada nessa parte daqui, ó. ln 0 menos 1 é menos 1. E módulo de menos 1 é 1. E ln de 1 é 0. Então, esse pedaço aqui já é 0. Não tem nem o que ficar fazendo, né? Essa parte aqui. Todo mundo concorda? Veja aí se é isso mesmo. Concordo. Pronto. Então, essa parte aqui já é 0. Então, fica só esse pedaço. Tá certo? Então, vamos lá. Então, isso aqui é igual a limite, quando t tende a 1 pela esquerda, de ln do módulo de t menos 1. E agora? O que a gente faz? Essa parte aqui, ó, porque aqui o que eu estou fazendo é pegando esse t e tendendo a 1 pela esquerda, mas vocês percebem que esse t está aqui dentro desse intervalo, né? Ele ainda não chegou no 1, porque ele não chega no 1, ele tende a 1, mas ele não assume esse número. Se ele não assume esse número, significa que qualquer valor que eu coloque para ele aqui, dentro do intervalo de 0 fechado até 1 aberto, esse número que está aqui dentro, vocês percebem que é um número negativo? Então não vai estar contido, né? Não, não é isso. É porque eu estou querendo tirar esse módulo, tá? Eu estou querendo tirar o módulo. E a definição de módulo é aquela que eu já repeti em sala, né? Que o módulo de um número, ou seja, módulo de x, ele é x ou menos x. Quando é que ele vai ser o próprio x? Quando o x for maior ou igual que 0. E ele vai ser o simétrico quando o x for menor do que 0. É isso que eu estou querendo escrever aqui, tá? Então, no momento que eu tenho ln de t menos 1 e eu sei que esse número daqui de dentro é negativo, eu posso reescrever esse ln, t tendendo a 1 pela esquerda, eu posso reescrever, deixa eu tirar essa parte daqui, reescrever esse ln já tirando o módulo, que é dizendo que ele é 1 menos t. Todo mundo concorda que eu vou fazer isso pela definição de módulo? Sim ou não? Sim. Pronto. Então, agora eu posso passar o limite, né? O limite de ln de 1 menos t, quando t tende a 1 pela esquerda. E aí, o que acontece? O que vai acontecer aí quando eu passar esse limite? O que vocês percebem aqui, ó? 1 menos t. Quando t se aproxima muito de 1, o que acontece com esse número daqui de dentro? Se aproxima de 0. Se aproxima de 0, né? E ln de 0, ou seja, ln de x, quando x tende a 0, vai para onde? Enfim. Ó, de novo, aqui está o gráfico da função ln, né? Aqui é ly igual a ln de x. Deixa eu escrever assim. Y igual a ln de x. Quando você tem algo se aproximando aqui do 0, então isso aqui vem para 0, significa que a função vai para menos infinito, tá certo? Então, esse limite aqui, ele vai tender a menos infinito, tá? Porque essa parte de dentro aqui tende a 0, e ln de 0
não existe, né? Mas como a gente está falando que vai tender, então significa que isso aqui tende para menos infinito. Então, menos infinito é a nossa resposta aqui dessa integral imprópria. Aí note o seguinte, eu estou resolvendo a primeira integral de uma soma de duas. Se essa aqui já foi divergente, então ela diverge, certo? Se ela diverge, eu não preciso calcular a segunda, tá? Porque eu já posso concluir que essa daqui da frente é divergente, porque uma parcela dela já divergiu, tá certo? Então, conclusão aqui é a seguinte, a integral de 0 a 2 dx sobre x menos 1 diverge, pois uma das parcelas, aí eu vou escrever, né, do segundo membro é divergente. Aí eu vou colocar assim, observação, nesse caso, não é necessário calcular a segunda parcela, que é aquela que eu estou chamando lá em cima de 2, tá? Que é essa aqui, ó. Todo mundo entendeu que eu não preciso fazer essa conta, né? Se aqui fosse convergente, então teria a possibilidade dessa ser convergente. Essa aqui seria convergente. Se essa aqui também fosse, aí eu teria a obrigação de calcular essa integral aqui para saber se ela era convergente ou não. Aí, caso a 1 fosse convergente e a 2 também fosse convergente, então essa daqui da frente seria convergente, tá? Mas se qualquer uma delas já divergir, então eu não preciso calcular a outra, porque o resultado já vai ser uma integral imprópria divergente. Todo mundo entendeu? Porque tá lá na definição do item C, fala, né, que se você tem cada uma das integrais convergindo para um número real, então essa daqui também vai convergir. E eu posso escrever essa como sendo a soma dessas duas, tá? Mas a partir do momento que uma delas diverge, essa daqui da frente já diverge também. Certo, gente? Então, nesse caso aqui, a gente só precisou calcular uma, viu que era divergente, não calculou a outra e já concluiu que a primeira integral. Vamos lá. Ficou mais um exercício, tá? Que foi o item D. Vou colocar aqui. Quem perdeu alguma parte aí que não copiou, não se preocupa não, que eu vou mandar o PDF, tá? Então, o item D é a integral de menos 2 até 7 dessa função aqui, ó. 1 sobre x mais 1 elevado a 2/3. Vou botar o dx aqui, tá certo? Dx sobre x mais 1 elevado a 2/3. Por que que essa função, não, por que que essa integral ela é imprópria? E aí, o que vocês acham? Porque tem a assintota vertical em x igual a menos 1 e menos 1 está no intervalo. Muito bem. É assim mesmo que responde. É isso aí. Então, essa função aqui, que é 1 sobre x mais 1 elevado a 2/3, tá certo? Possui assíntota vertical x igual a menos 1. E o menos 1 pertence a esse intervalo de menos 2 a 7. Certo? Então, de novo, como
menos 1 é o ponto do interior do intervalo, eu tenho que separar essa integral aqui em duas, tá certo? Então, a gente vai fazer, ó, menos 2 até 7 dx sobre x mais 1 elevado a 2/3, né? Isso aqui vai ser igual à integral de menos 2 até menos 1 dessa função, x mais 1 elevado a 2/3, mais a outra integral, que é de menos 1 até 7 dessa mesma função, x mais 1 elevado a 2/3. Aqui o nosso problema está no menos 1 e aqui nosso problema está de novo no menos 1. E aí, novamente, eu tenho que olhar para duas integrais em separado para fazer os cálculos, verificando se essas integrais, né, ou seja, essas parcelas aqui, são integrais impróprias, convergentes ou divergentes. Então, eu vou fazer o cálculo da primeira. Se ela for divergente, é o mesmo caso de cima, eu não preciso calcular a segunda. Se ela for convergente, aí eu tenho a obrigação de calcular a segunda para ver o que dá. Aí pode ser que a segunda, por exemplo, a primeira seja convergente e a segunda divergente. Aí a minha resposta vai ser que essa daqui diverge. Mas pode ser que essa aqui seja convergente, essa aqui também seja convergente, e aí eu somo os dois resultados encontrados e ele vai ser o valor dessa integral imprópria, tá bom? Então, vamos lá. Aí vocês me ajudam aqui. Quer dizer, se o programa me ajudar, né? Vamos lá, programa. Isso, muito bem. Então, aqui, ó, eu tenho essa primeira parte, né? Vamos calcular essa integral. De menos 2 até menos 1. Essa integral, se vocês quiserem reescrever, né? Como x mais 1 elevado a menos 2/3, tranquilo, tá? Então, eu posso aqui escrever desse jeito, ó, x mais 1 elevado a menos 2/3. Por quê? Porque eu vou ter que integrar desse jeito aí, pensando em u elevado a menos 2/3, né? Se eu fizesse uma substituição simples. Como o meu problema está no menos 1, eu vou trocar o menos 1 por t, né? Vai ficar assim, ó, menos 2, no lugar de menos 1 eu vou botar t, aqui x mais 1 elevado a menos 2/3 dx, e eu vou fazer t tender a quem? Tender a menos 1, tá certo? Só que o meu intervalo é de menos 2 até menos 1, então eu venho para o menos 1 pela esquerda. Então, aqui tem um menos, porque eu tenho que vir tender a menos 1 pela esquerda. Beleza. Então, agora, eu já posso integrar aqui direto, porque essa integral é imediata, né? Então, isso aqui vai dar limite, quando t tende a menos 1 pela esquerda. E agora, vamos integrar. Vai ficar x mais 1 elevado a menos 2/3 mais 1 sobre menos 2/3 mais 1. Então, isso aqui é um número. Eu vou integrar de menos 2 até t, mas eu primeiro tenho que arrumar essa bagunça daqui, né? Então, isso aqui vai ser limite, quando t tende a menos 1 pela esquerda. O que aparece aqui, ó? Menos 2/3 mais 1, tirando o MMC aqui, vai ficar menos 2 mais 3 sobre 3. Menos 2 mais 3 é 1, então vai ficar 1/3. Se vai ficar 1/3, eu vou pôr esse 3 para cima, porque ele está no denominador, tá? E 1/3, então tá aqui, a gente pode escrever como 1/3 mesmo, pode escrever como raiz cúbica. Vamos deixar assim, ó, x mais 1 elevado a 1/3. Não tem problema, tá, gente? Eu deixar a raiz cúbica ou deixar 1/3 mesmo. No final, se ficar mais fácil a gente enxergar os resultados escrevendo a raiz cúbica, a gente escreve. Então, aqui, pronto. Para poder a gente aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então, isso aqui vai ser igual a limite, quando t tende a menos 1 pela esquerda. E agora, eu vou substituir x por t, né? Então, vai ficar 3 t mais 1 elevado a 1/3, menos da fórmula,
3 de novo. No lugar de x agora eu ponho menos 2. Então, menos 2 mais 1 elevado a 1/3. Isso aqui tudo dentro dos parênteses, para eu poder dar uma arrumada nessa parte de cá, que a gente está vendo que aqui não tem variável, né? É um termo independente, é uma constante desse lado. E o limite dessa soma é a soma dos limites, limite da constante é a própria constante, e aí eu vou ficar tendo que pensar no que é que acontece com esse limite daqui. Então, vamos só arrumar, tá? Então, o limite, quando t tende a menos 1 pela esquerda, de 3 t mais 1 elevado a 1/3. Ó, vamos lá ver aqui o que está acontecendo. Aqui eu tenho menos 2 mais 1 é menos 1, né? Então, eu vou escrever assim, ó, menos 3, raiz cúbica, vou botar assim, né? Raiz cúbica do que está aqui dentro, né? Que é menos 1. Porque assim a gente enxerga melhor o que está acontecendo com esse número. Quem que é a raiz cúbica de menos 1? Vocês estão me ouvindo? Vocês me abandonaram? Não, né? Sim, eu tô ouvindo. Quem que é a raiz cúbica de menos 1? Eu posso calcular a raiz cúbica de menos 1? Posso, né? Mas cúbica de menos 1 é menos 1, né? Aham, isso. Muito bem. Deixa eu só escrever aqui, ó. Pronto. A raiz cúbica de menos 1 é menos 1, né? Porque menos 1 vezes ele 3 vezes, né? Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 é menos 1. Então, tá tranquilo, né? Então, aqui, a raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Então, aqui fica menos 3. Vamos fazer o seguinte, né? Senão eu vou ter que ficar repetindo isso 10 vezes. Vou botar aqui, ó. Esse pedaço é igual a menos 1. E aí, menos 3 vezes menos 1 dá mais 3, tá? Só pra gente não ficar escrevendo isso aqui 10 vezes. Pronto, eu cheguei nesse ponto de calcular de achar esse limite, mas eu ainda não passei o limite não, né? E agora? Passando o limite, o que vocês acham que aparece? Três. Então, ó, aqui dentro, né? O que vai aparecer? Quando eu faço t tender a menos 1, menos 1 mais 1 vai para 0. Só que raiz cúbica de 0 é 0. Então, essa parte aqui toda vai para 0. E aí só sobra o 3. Então, esse limite é igual a 3. Então, essa integral a 1, ela é uma integral imprópria convergente. Então, já que ela é convergente, eu vou ter obrigatoriamente que calcular a 2. Tá certo? Se ela fosse divergente, eu parava aqui, mas ela sendo convergente, eu vou ter que calcular 2. Então, só colocar uma observação aqui, ó. Sendo 1, vou escrever assim, tá? 1 integral imprópria convergente, temos que calcular 2, né? Que é essa integral que está aí representada no 2. Que agora é de menos 1 até 7, da mesma função. Então, vamos lá. Menos 1 até 7. Eu vou subir, como eu disse, né, gente? Já são 8 e 8, ó. Depois eu mando o PDF e aí vocês copiam aí no caderno, olham com calma. Então, vamos lá. Vamos calcular 2. Já viu o que dá, né? Você vai convergir ou divergir. Menos 1 até 7, né? Menos 1 até 7 é 1 sobre x mais 1 elevado a 2/3. Vou botar o dx aqui, né? Dx. Aí, de novo, né? Vamos tirar esse menos 1 daqui da história, escrevendo como limite, né? Limite quando t tende a menos 1. Opa, agora eu tô com menos 1 aqui
e 7 do lado de cá. Para eu chegar no menos 1, eu venho da direita, então aqui tem que ter um mais, tá? Vou passar o limite quando t tende a menos 1 pela direita. Essa integral é a mesma que a outra, né? Vamos lá buscar a resposta para a gente não ficar aqui, fazer tudo de novo, né? É a mesma função. Então, a resposta foi essa aqui, ó. Vamos lá, essa. 3x mais 1 elevado a 1/3, certo? Então, limite de 3x mais 1 elevado... Opa, peraí que tem alguma coisa errada aqui que eu estou fazendo. Eu esqueci de escrever a integral, Jesus. Não ligue não, gente, é o cansaço mesmo. Vamos lá, ó. Vou trocar o menos 1 por t, tá certo? Aqui 7 e aqui dx sobre x mais 1 elevado a 2/3. Agora sim. Limite, quando t tende a menos 1 pela direita. Aí agora a gente vai pôr aquela respostazinha lá. 3x mais 1 elevado a 1/3. Então, 3 que multiplica x mais 1 elevado a 1/3. De quanto a quanto? De t até 7. Agora vamos fazer nossas substituições, né? Isso aqui vai ser igual a limite, quando t tende a menos 1 pela direita. Aí agora eu vou ter 3 que multiplica 7 mais 1 elevado a 1/3 menos 3 que multiplica, no lugar de x eu ponho t agora. T mais 1 elevado a 1/3. Note que a primeira parcela é uma constante. Vamos reescrever aqui, ó. Limite. Certo, Kelvin, boa viagem para você. Limite quando t tende a menos 1 pela direita. O que a gente tem aqui, ó, gente? 7 mais 1, 8, né? Então, a gente vai escrever assim, ó, 3 raiz cúbica de 8. Só para ficar mais fácil enxergar, tá? Menos 3t mais 1 elevado a 1/3. Essa parte aqui, ó, raiz cúbica de 8, quanto que é? Quanto é raiz cúbica de 8, gente? 2. 2, muito bem. Então, isso aqui vai ficar, ó, o t, quando eu faço t tender a menos 1 pela direita, isso aqui tende a 0. De novo, né? Mesma coisa. E raiz cúbica, qualquer raiz, né? De 0 é 0. Então, essa partezinha vai para 0. E essa primeira parte é um número, né? Limite de uma constante é a própria constante. Então, 3 vezes 2, que vai dar 6. Tá certo? Então, percebam que esse foi um número, esse foi outro número. Então, minha resposta final é a soma do resultado de 1 com o resultado de 2, tá? Então, aqui, ó, logo, a integral de menos 2 até 7 de 1 sobre x mais 1 elevado a 2/3, vou botar o dx aqui, é igual a 3 mais 6, que por sua vez é 9. Então, essa integral, ela converge.